Olá, viva você! Alegria, saúde, paz e muita sinergia para darmos o quarto passo no estágio 2, adentrando no espaço histórico onde encontram-se os registros que narram a saga do Homo sapiens desde o Paleolítico até os dias atuais, desde a aquisição da fala até o uso da inteligência artificial na comunicação. Nessa jornada, os sapiens sempre foram movidos com o propósito de encontrar um meio mais eficaz para se relacionarem, para expressarem seus desejos, suas emoções e seus sentimentos. Desejo que certamente esteve presente na vida de seus ancestrais. Isso faz com que a comunicação no Paleolítico seja um dos temas mais fascinantes da antropologia, pois marca a transição do comportamento puramente instintivo para o pensamento simbólico. Nos estágios iniciais, Paleolítico inferior, a comunicação era predominantemente baseada em gestos e expressões essenciais para a coordenação em silêncio durante as caçadas e para manter a coesão do grupo. As vocalizações primitivas, como gritos, grunhidos e variações de entonação, que serviam para alertar sobre perigos ou expressar emoções, e ritualística, consistente no uso de sons rítmicos e danças que podem ter sido a base para as primeiras formas de expressão coletiva, uma espécie de oratória ritual. Nos vídeos anteriores, mostramos em linhas gerais como as espécies contribuíram, cada qual a seu modo, com o processo evolutivo da linguagem corporal. Ao fazê-lo, importa dizer, também tiveram uma participação decisiva e indispensável na aquisição da fala humana. A linguagem falada não nasceu pronta. Foi construída passo a passo a partir da linguagem corporal, das vocalizações, das emoções e da cooperação social. A fala tem a sua origem na comunicação e não o contrário. Por isso, no processo evolutivo da comunicação, foi precedida pelos gestos, pelas posturas, pelas expressões faciais, emoções, ritmos corporais e vocalizações emocionais. Na sua aquisição e desenvolvimento, o Homo sapiens teve um papel decisivo e único. Os sapiens, nossos ancestrais diretos, aparecem na cronologia por volta de 200 mil anos antes de Cristo. É a primeira espécie do gênero Homo que aparece com um queixo bem formado e o crânio com a conformação dos humanos de hoje, com cerca de 1.350 centímetros cúbicos, ou seja, 2% do peso corporal. Eram caçadores hábeis, cozinhavam carne, usavam roupas de pele de animais e construíam lanças e cabanas. Com essas habilidades, espalharam-se pela Europa e Ásia, ocuparam a Austrália, chegaram à Sibéria e daí seguiram para a conquista das Américas. Fizeram isso já ocupando o topo como o maior predador do universo.
em cada parte do planeta ocupada, deixaram como marca da índole predatória a extinção de várias espécies e a afetação do próprio meio ambiente. Por volta de 50 mil anos atrás, desenvolvem um pacote comportamental cognitivo absolutamente novo e criativo, a que se dá o nome de explosão criativa do Paleolítico Superior, da qual falaremos adiante. Como visto, estima-se que o processo evolutivo da raça humana teve início há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, com os australopitecos e, a seguir, com o Homo habilis, assim conhecido por já ter alguma habilidade no desenvolvimento e no manejo de algumas ferramentas, feitas a partir de ossos de animais e pedras, mas ainda sem a linguagem falada. Como também não a tinha o Homo erectus e talvez o Homo de Neandertal. Supõe-se que a comunicação entre os humanos dessa época era semelhante à dos demais mamíferos, ou seja, eles se comunicavam através de expressões faciais, gestos, gritos de raiva, de alegria ou de dor, e ainda expressões onomatopeicas, ou seja, vozes imitando animais. Só nos é dado formular hipótese de que, assim, ao longo de milhões de anos, tenham nossos ancestrais desenvolvido um imenso arsenal de recursos de comunicação corporal, tais como um simples sorriso de simpatia, uma risada mais eufórica ou ainda uma estridente gargalhada, um semblante raivoso, um olhar de ternura ou uma expressão de medo. Também fazia parte deste arsenal caretas que expressavam diferentes sentimentos, o franzir a testa para demonstrar dúvida ou preocupação, gritos de chamamento ou gritos para afugentar animais e, como seria natural, gestos e expressões de carinho ou de ameaça. Hélio Sodré, em sua obra História Universal da Eloquência, chega mesmo a admitir que tenha surgido aí a eloquência dos gestos, antes mesmo da eloquência da palavra. Eloquência que nós, humanos de hoje, herdamos e aperfeiçoamos. Essa habilidade de falar através da linguagem corporal e da expressão facial, nós a temos desde o nascimento. É instintiva e natural. Manifesta-se no choro do bebê para dizer de suas necessidades ou no sorriso para expressar seus sentimentos. Nós não apenas herdamos a linguagem corporal de nossos ancestrais, como também a aprimoramos ao longo do tempo, dando-lhe mais vida, dando-lhe mais emoção. Embora hoje isso não seja objeto de nossa atenção na comunicação do dia a dia, tampouco na oratória. Já sabemos que o Homo sapiens não inventou a comunicação nem a começou do zero, mas teve um papel decisivo e único. Ele transformou a protolinguagem corporal vocal herdada em uma linguagem falada simbólica, abstrata e cumulativa.
A aquisição da fala é um dos eventos mais complexos da nossa evolução, resultando de um conjunto de fatores que inclui mudanças anatômicas, mutações genéticas e pressões sociais. Para a neurociência e a antropologia, não resulta de um momento único ou ações habilidosas de uma única espécie de hominíneos, mas sim de uma coevolução de vários sistemas. Eis a seguir os fatores determinantes que permitiram que deixássemos os grunhidos para trás. Comecemos pelas adaptações anatômicas. Para falar, o corpo humano precisou se transformar em um instrumento de sopro refinado. Isso começa com a descida da laringe. A primeira transformação se deu com a mudança de posição da laringe. Essa mudança está relacionada com a bipedia e com as alterações nos hábitos alimentares. A transição para a bipedia alterou a forma como a cabeça se equilibra na coluna vertebral, empurrando assim a laringe para uma nova acomodação. Por outro lado, as mudanças na dieta alimentar, em razão do cozimento dos alimentos, levaram ao encurtamento da cavidade bucal. Com isso, parte da base da língua foi empurrada para a garganta, forçando, de igual modo, a movimentação da laringe para uma posição mais baixa. Essa nova posição criou uma câmara de ressonância maior, a faringe, permitindo assim a produção de vogais claras. Além disso, a invenção do fogo e o consumo de carne cozida não só reduziram o tamanho da mandíbula e do trato digestivo, mas passaram a liberar mais energia metabólica para o crescimento do cérebro, suavizando assim os músculos faciais para expressões e articulações mais complexas. Uma outra mudança, o controle respiratório. O aumento do canal vertebral na região torácica em hominíneos tardios sugere um controle muito mais fino dos músculos intercostais, necessário para sustentar a expiração durante a fala. O osso hioide. Esse pequeno osso, em forma de ferradura na garganta, sustenta a língua. A descoberta de um hioide em um homem de Neandertal, praticamente idêntico ao nosso, indica que essa espécie já possuía o aparato físico para a fala complexa. A laringe e a oratória. Para quem estuda a oratória, entender essa descida da laringe é fundamental. É esse espaço extra no pescoço que permite o controle da ressonância vocal. Quando você está sob estresse, a adrenalina, a laringe tende a subir, deixando a voz mais aguda e apertada. Exercícios de relaxamento visam manter a laringe em sua posição natural descendente para uma voz mais rica e autoritária. Agora vejamos os fatores neurobiológicos e genéticos. O cérebro não apenas cresceu, ele se refez para a comunicação.
o desenvolvimento das áreas de Broca, relacionada com a produção da fala, e a área de Wernicke, relacionada com a compreensão no hemisfério esquerdo, permitiu o processamento sintático. Neurônios espelho. Localizados em áreas motoras, esses neurônios disparam, tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém fazê-la. Eles foram a base da programação neurolinguística natural. Aprender a falar por meio da imitação e espelhamento social. A hipótese do cérebro social. A fala não surgiu por necessidade individual, mas coletiva. O antropólogo Robin Dunbar sugere que a fala substituiu o hábito de catar piolhos entre os primatas. À medida que os grupos humanos cresceram, era impossível limpar a todos para manter os laços. A fala permitiu o grooming, à distância, ou seja, manter a coesão do grupo através de trocas verbais. A saga dos sapiens. Esclarecidos os contributos específicos que os sapiens emprestaram ao processo evolutivo da comunicação entre os humanos, oportuno e proveitoso é ressaltar outras tantas habilidades e manifestações de arte e cultura por eles desenvolvidas na época referida como explosão criativa do Paleolítico Superior, e outros tantos feitos que permitiram à espécie obter conquistas inimagináveis. A esse período, que tem sua marca inicial por volta de 50 mil anos antes de Cristo, e no qual ocorrem as primeiras manifestações de arte e cultura dos humanos, é que se dá o nome de explosão criativa do Paleolítico Superior. Nesse tempo memorável, as grandes transformações começaram pelo cérebro dos sapiens, que se molda com um crânio de 1.350 centímetros cúbicos, ou seja, com a mesma estrutura cerebral que temos nos dias de hoje. A partir de então, com uma ilimitada capacidade cognitiva e criativa, o Homo sapiens manifesta aí a sua espiritualidade, criando os primeiros rituais de sepultamento, o que revela sua crença na vida após a morte. Aparece aí também o sentimento religioso. Ainda no Paleolítico Superior, cria os primeiros adornos, quem sabe uma primeira preocupação com a aparência, aflorando aí a vaidade humana, ou, quem sabe, o desejo de ser empático. A empatia, como veremos em outro momento do curso, é essencial no processo de comunicação e no relacionamento com nossos semelhantes. Também nesse tempo, os sapiens criam as primeiras esculturas e fazem as primeiras pinturas em cavernas, o que pode ser visto como o desejo de representar sentimentos e ideias. São as primeiras manifestações culturais. Refaz e desenvolve novos instrumentos de pedra lascada, dando-lhe mais letalidade no abate de animais e também para a segurança ou para o confronto
com os próprios humanos. E provavelmente adquire aí, nesse tempo, a habilidade de se comunicar através da linguagem falada. Habilidade que pode ter sido compartilhada com os neandertais, com quem os sapiens se relacionaram e cruzaram, sem que se possa precisar quem exatamente falou primeiro. De todo modo, a partir de então, o homem foi desenvolvendo sons elementares para nominar as coisas, pessoas e ações. E, o mais importante, desenvolver e expressar ideias de forma mais clara e inteligível, trocar informações, falar sobre o passado, discutir o presente, planejar o futuro. É essa capacidade de comunicar através da palavra e também a capacidade de utilizá-la de uma forma criativa e única que torna o homem diferente dos outros animais. Todos os animais, inclusive os insetos, como observa Yuval Noah Harari, têm alguma forma sofisticada de linguagem para informar sobre a existência de alimentos. Porém, delas se diferenciam a linguagem dos humanos pela versalidade, pela nossa capacidade de nos conectarmos a uma série limitada de sons e sinais e, a partir daí, produzir um número infinito de frases, cada uma delas com um significado diferente. E ainda, pela nossa capacidade de armazenar, alterar, ampliar e comunicar uma quantidade extraordinária de informações sobre o mundo que está à nossa volta, sobre o mundo que percebemos através dos sentidos. Ainda, segundo Harari, pela nossa capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até onde se sabe, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Lendas, mitos e contação de histórias apareceram pela primeira vez com a Revolução Cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer: cuidado, um leão. Porém, graças à Revolução Cognitiva, só o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. A revolução cognitiva a que se refere Harari é a explosão criativa do Paleolítico Superior, resultante da aquisição pelo Homo sapiens de um módulo de significação, ou seja, a capacidade de dar significado às coisas. Para Walter Neves, o módulo mental da significação, adquirido pelo Homo sapiens, tornou-se o grande diferencial para a espécie, dando-lhe uma capacidade operacional que os demais hominíneos que os antecederam não tiveram. Os neandertais, por exemplo, apesar de extremamente eficientes em resolução de problemas reais, agiam sem utilizar o modo de significação, pois não o tinham. Para o professor Walter Neves, nenhum neandertal jamais olhou para o céu e se perguntou:
De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Há 200 mil anos atrás, diz o professor Neves, já tínhamos o homem fisicamente moderno, ou seja, o Homo sapiens com as mesmas características físicas do homem do século XXI. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos e só cerca de 150 mil anos depois, ou seja, por volta de 50 mil anos, adquire inexplicavelmente esse módulo de significação. Isso importa dizer que, entre nossa origem e aproximadamente 50 mil anos atrás, também não dispunhamos em nossa mente de um módulo de significação. Por isso, quando se analisa o comportamento dos primeiros sapiens, ele é indistinguível do comportamento dos neandertais. Assim, a revolução do significado ou a revolução criativa do Paleolítico Superior, como é conhecida, deu-se apenas por volta de 50 mil anos antes de Cristo. Daí se diz hoje que o homem moderno é o produto de duas etapas evolutivas e conjugadas. Primeiro, apareceu o homem anatomicamente moderno ou esqueletalmente moderno, por volta de 200 mil anos, para apenas por volta de 50 mil anos surgir o homem comportamentalmente moderno. E foi apenas após a revolução criativa do Paleolítico Superior que o Homo sapiens deixou a África para, de forma incontida, extinguir e substituir todas as demais espécies, dotados agora de uma mente mais complexa e poderosa que qualquer hominídeo anterior. Fomos capazes de ocupar regiões do planeta antes impensáveis, incluindo aí as altas latitudes norte, cujo frio demandava para a sobrevivência intrincados meios tecnológicos de adaptação e formas precisas de comunicação antes indisponíveis. Ainda firmando-nos nas lições do professor Walter Neves, podemos dizer que a mente moderna, surgida por volta de 50 mil anos, engendrou criatividade e significado em todas as dimensões da vida. Somos, assim, a única criatura do planeta dotada do pensamento simbólico. Essa é, segundo o professor, nossa única singularidade não repartida com o resto do reino animal, ou pelo menos com parte dele. E não se trata de uma singularidade trivial, dessas que caracterizam as demais linhagens evolutivas que existiram e que ainda existem no planeta. Esse poder de significar as coisas, que está diretamente ligado à aquisição e desenvolvimento de uma linguagem verbal, é que vai distinguir caracteristicamente esse novo Homo dos demais seres vivos. Nesse sentido, diz Hélio Sodré, o que passa a distinguir caracteristicamente este novo homem dos demais seres vivos inferiores não é propriamente a inteligência, porque muitos animais são inteligentíssimos, nem tampouco o gosto, porque muitos possuem sentimentos estéticos. Só pela palavra, diz Sodré, os homens se afastam profundamente
de todos eles, elevando-se a um nível de incontrovertida superioridade. Com efeito, se observarmos os demais seres vivos, veremos que há animais cantores, como também os há bailarinos, executores de indescritíveis coreografias. Não é só as formigas e as abelhas, observem com atenção, parecem querer rivalizar-se com os homens em suas construções arquitetônicas. Alfonso Reyes vê uma outra característica. Para ele, o homem é o único ser dotado de alma racional. E esta alma racional, diz ele, se revela em todos os seus atos. Porém, sua expressão característica é a palavra. Se para Sodré a eloquência dos gestos surgiu antes mesmo da palavra falada, vejo como aceitável admitir que a oratória, como forma de expressão do pensamento, dos desejos e dos sentimentos, tenha surgido concomitantemente com sua aquisição e esteve sempre presente durante todo o processo de desenvolvimento da fala. No decorrer do tempo, na medida em que alguns Homo sapiens dela fizeram melhor uso, deve ter surgido também o mito de que a oratória seria algo reservado para poucas pessoas predestinadas, criando assim a falsa ideia de que a comunicação do dia a dia, seja em família, no trabalho ou na vida social, não é oratória. Essa falsa ideia faz com que as pessoas vejam a oratória como uma habilidade sem maior importância e não merecedora de maiores atenções. Essa forma de pensar, sem dúvida, é um grande equívoco. Afinal, foi utilizando essa oratória do dia a dia para manifestar suas ideias, seus desejos e seus projetos que o homem tornou-se apto a aventurar-se por terras outras fora do continente africano. E foi utilizando o dom da fala, a habilidade da comunicação, que o homem encontrou os meios necessários para dominar o planeta Terra. O caminho percorrido inicialmente para esta jornada épica é objeto de várias teorias, como ilustra o mapa de migrações que você vê na imagem. O certo é que, com o exercício habilidoso das novas ferramentas e dos instrumentos fabricados, e ainda com o domínio da palavra, da oratória, o Homo sapiens vai evoluir continuamente com um indomável espírito desbravador. Foi assim que o Homo sapiens, nosso ancestral direto, impondo-se como única espécie sobrevivente, partiu para a conquista do planeta Terra e, inimaginavelmente, ambiciona agora o desbravamento do espaço sideral. Para melhor compreendermos esse processo evolutivo, voltaremos nossas atenções no próximo vídeo para as conquistas do período neolítico, no qual os homens, já dominando a linguagem verbal, volta sua atenção para a conquista da linguagem escrita. Assim, aguardo você no próximo vídeo. Até lá, até breve. Grande abraço. Gratidão sempre.